Hi everybody, bem-vindos novamente a mais um podcast. E dessa vez, pessoal, nós estaremos iniciando uma série de podcasts sobre métodos para aprender inglês. E hoje eu não estou sozinho, estou novamente com ele, o meu amigo Silvio. E aí, Silvio? Olá, Matheus. Olá a todos que estão aí nos escutando mais uma vez nesse podcast. Hoje, como o Matheus disse, nós vamos estar dando início a uma série de podcasts que vão ser 3. Hoje nós vamos estar falando especificamente como aprender inglês em casa, aprender inglês sozinho, por conta própria. E nos próximos nós vamos estar aí falando sobre aprender inglês no curso de inglês, em viagens, no exterior, e também vai ser uma conversa muito legal. Com certeza. E, Silvio, confesso que eu estava bastante ansioso para esse podcast, porque tem muita coisa legal. Essa série de podcast vai ter um conteúdo muito legal. Muita coisa mesmo que a gente vai aqui conversar. E eu acho que vai ser muito proveitoso aí para todo mundo que vai estar escutando, que quer estudar inglês ou que já estuda inglês em casa também. Sim, eu até diria que o de hoje, não a série toda, mas o de hoje, que é estudar inglês por conta própria, até seria um pouco uma continuação do último podcast. Porque eu vi, na realidade, depois eu escutei, a gente falou muito sobre por que você deve estudar inglês, falar inglês, mas eu senti um pouco falta até da gente mesmo ter falado um pouco sobre algum método ou sobre alguma coisa mais prática que vocês devem fazer, que a gente pode estar fazendo para melhorar o inglês. E hoje a gente vai estar trazendo isso para vocês. Então vamos começar aqui. Para estudar por conta própria, existem alguns meios que a gente pode adotar como meios de estudo. E quais são esses meios? Livros, aplicativos, séries. Não é, Silvio? E assim, eu queria te perguntar algum aplicativo aí que você gosta de usar também, até para sua prática diária de inglês. São vários, né, que a gente pode estar utilizando. Eu vejo que antigamente a busca era muito grande por curso de inglês. Até porque antigamente o conhecimento, assim, a internet não era tão grande como é hoje. A internet é um conteúdo muito mais limitado e a forma que a gente tinha para estudar inglês, para aprender qualquer conteúdo praticamente, era pessoalmente, era um curso de inglês. Talvez uns 10 anos atrás não se falasse tanto sobre aprender inglês na internet, como está se crescendo tanto a busca para agora se aprender virtualmente. E nós vamos estar aí passando alguns aplicativos. O primeiro deles, que eu acho que é o mais conhecido, que a gente já citou antes, é o Duolingo. Inclusive, Silvio, eu fiz o Duolingo hoje de manhã, eu tava dando uma olhadinha nele para dar aquela praticada no inglês, né? E assim, o Duolingo, ele é um aplicativo gratuito, você pode obter na sua Play Store ou na sua App Store. E aí, é um aplicativo de lições que você vai estar sempre praticando. Aí existem dias de ofensivas, que são dias que você alcança uma meta diária, que você mesmo pode colocar quando você faz o seu cadastro, conforme o seu tempo disponível, né? Então, no Duolingo existem níveis, e dentro desses níveis existem lições. Por exemplo, existe o básico 1, e dentro desse básico 1, você pode ter 5 níveis, e cada nível desse você tem aí de 5 a 6 lições. O recomendado é o que, Silvio? É a gente fazer um nível por semana. E aí você faz, ou então um nível por dia. Porque dependendo dos seus horários, você pode fazer um nível por dia e faz 5 lições por dia. Ah, mas eu sou uma pessoa muito atarefada, eu tô trabalhando em casa, mesmo nesse período de quarentena, eu estou trabalhando em casa e eu tenho pouco tempo para isso. Então tá bom, você faz uma lição por dia e faz um nível por semana. Eu acho assim, se você fizer um nível por dia, já vai ser bem interessante, porque não demora muito, em 20 minutos aí você faz, então não tem muito a desculpa de tempo, não tem um tempo, você tem sim, e cada tema tem 5 níveis, então você em uma semana ou menos, vai dar tempo de você ainda ter 2 dias para revisar o que você aprendeu na semana, então você vai estar podendo aí fazer um nível por dia, que vai dar em menos de uma semana, você acaba um tema, e ainda vai ter sobrar aí uns 2 dias para você revisar. Você fazendo isso, você tanto vai poder aprender bem e também ganhar alguns pontos de XP para tanto disputar nas ligas quanto disputar com seus amigos. Inclusive, eu já tô com 109 dias de ofensiva que eu tô aprendendo holandês pelo Duolingo e assim, ontem até inclusive eu esqueci. Antes de ontem, eu tinha ido dormir. Eu já tava fechado os olhos, tava lá dormindo, aí eu veio na minha cabeça: Duolingo. Eu tinha esquecido de fazer, não posso perder minha ofensiva. Aí corri, peguei o celular e fiz, que agora o Duolingo é algo que eu não posso esquecer. Algo que agora virou parte da minha rotina e tem que virar parte da sua também. A rotina de aprender um idioma. Obviamente eu acabei não aprendendo foi nada, só fiz o dia pra não perder a ofensiva. Mas pelo menos eu perdi minha ofensiva, que era o mais importante. Mas rapidinho, eu acho que isso é um erro.
muita gente, às vezes, acaba aprendendo, pegando o Duolingo e só quer disputar, só quer completar a ofensiva, só quer passar dos amigos, enquanto na realidade o principal é o aprendizado. Isso daí é o de menos. É óbvio que é legal você ficar aí na frente, ganhar uns pontos, mas o principal é que você vai estar aprendendo. Não adianta de nada eu, por exemplo, ter 109 dias de ofensiva se eu não tiver aprendido nada. Se eu simplesmente, tive 109 dias, eu fiz umas lições aqui, mas não lembro de nada. Não adianta, né? O importante é o aprendizado. Isso é o principal. Isso é verdade, Silvio. Mas, assim, falando de outros aplicativos também, que a gente pode usar para o nosso aprendizado de inglês, tem um aplicativo que eu particularmente gosto bastante e que foi o que me ajudou muito no meu inglês estudando em casa. Foi o Babbel. O Babbel, eu creio que você que está ouvindo aí talvez possa ter visto alguma propaganda dele na internet ou na televisão. Mas o Babbel, ele é um aplicativo, ele também tem aplicativos, mas é um site que ensina o inglês de uma forma bem interativa. Ele mostra basicamente flashcards, situações, por exemplo, saudações, o que pedir quando chegar na pizzaria, o que você compra no shopping, o que é que você fala. Então, ele pega situações e ensina a você a falar mediante a situação que você está vivendo também. Né, Silvio? E também tem outro aplicativo chamado Hi Native, que foi até o Silvio que me indicou aí há alguns anos atrás. Para você aí que quer ter amizades que falem outra língua ou que estudam também. Inclusive, a gente citou esse aplicativo no podcast anterior. Se você não ouviu, eu até recomendo que você vá ouvir também, porque esse podcast aqui é uma continuação do podcast anterior, do nosso primeiro podcast, né, Silvio? Sim. Na última edição do nosso podcast, a gente falou bem pouquinho sobre o Hi Native, mas eu tô aqui com o aplicativo aberto e eu vou falar um pouquinho pra vocês o que é que você pode ver lá. Você vai poder perguntar, por exemplo, como se diz algo, você tem uma palavra em português e como é que se fala isso em inglês, e alguém vai traduzir pra você. Você pode também escrever alguma frase e mandar para nativos responderem se aquilo soa natural ou não, o que alguma frase, alguma coisa você viu significa, qual a diferença também, tem aqui a opção, que é para caso, cara, essa palavra é muito parecida com essa outra. Qual a diferença? E alguém vai lá e te explica. Aprender também aqui, perguntar para colocar alguma palavra numa frase. Pronúncia também, você pode gravar sua pronúncia, as pessoas vão dizer se soa natural ou não. Se já tá com a pronúncia parecida com a de um nativo, se ainda tá o que ninguém entende, as pessoas vão te responder. E por se tratar de um aplicativo gratuito, eu acho bastante interessante. Como a gente disse no podcast, é até uma alternativa para quem não pode pagar um Cambly, um iTalk menor, porque você não vai ter aquela questão de falar mesmo, mas você pode tirar muitas dúvidas com nativos também. Com certeza, sim, Silvio. E também tem pessoas que elas gostam de aprender inglês com música, né? A gente sabe que tem muita gente que escuta bastante música, mesmo sem entender nada em inglês, mas gosta de muita música em inglês. E você quer aprender inglês e que tem muitas músicas que você gosta que são em inglês, a gente indica também o Lyrics Training, que é um site, também tem um aplicativo, que você vai colocar lá as músicas que você gosta. E aí você pode ouvir a música e vai ter lá a letra para você completar com alguns gaps, ou seja, com algumas partes que faltam. O aplicativo ele vai tirar uma palavra ou vai tirar uma frase e você vai completar com aquilo que você está ouvindo com a música também. É um aplicativo, é um site muito legal que você pode estar usando aí para aprender o seu Agora cuidado inglês. com o nível que você também vai colocar no Lyrics Training, né? Porque se você já é nível avançado e colocar no básicozinho, não vai adiantar de nada. Você vai pegar que caramba, eu acho que é 20%, eu não lembro exatamente. Mas no Lyrics Training tem você vai colocar só algumas palavras se for pro básico, mas também você tá no início, vai colocar no mais difícil, vai te frustrar. Então, como eu disse no podcast, aprenda a aceitar seu nível, aprenda a aceitar a sua fase ali no aprendizado de inglês. Sim, como dissemos também, suba degrau por degrau, para que você possa ter um aprendizado completo, chegar no topo do prédio, tendo passado por todos os andares, por todas as etapas, tá? Assim também, Silvio, a gente falou de músicas, falou de aplicativos, mas também tem gente que gosta muito de séries, tem gente que gosta muito de filmes. E aí tem muita gente que eu gostaria de aprender o inglês também assistindo filmes, assistindo séries, que é possível. E aí a gente indica também, se você tem Netflix, você pode usar a Netflix ao seu favor também, coloca a série em inglês com legendas em inglês. Se você está começando no inglês agora, você pode colocar em português. Se você já tem estudado inglês há um tempo, você pode colocar em inglês. Mas aí vem a pergunta, Silvio. Eu não tenho Netflix. Como é que eu posso assistir séries para treinar o meu inglês? Uma das alternativas aí que a gente tem é o Ororo, né? É um programa, um site na realidade, pouca gente conhece. Eu mesmo já usei muito. Infelizmente o acervo não tá tão grande como já foi. Tinha muitas séries mais interessantes, mas eu acho que vale a pena. Não custa nada, né? Você entrar lá e ver se tem alguma série que lhe agrada. E sempre você priorizar séries, como eu já falei também no podcast anterior,
que sejam mais do dia a dia. Eu já falei, então não vou passar tanto tempo nisso. Mas no dia a dia não sejam séries tão, assim, com vocabulário tão chato. Priorize séries sempre que sejam do estilo mais sitcom, como How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine, Friends, séries desse tipo que vão ter mais uma parte mais de conversa. E também, eu sempre acho bom lembrar isso. Tenha muito cuidado com os personagens que você vai pegar as frases, que você vai aprender o vocabulário. Porque tem alguns personagens que pode até ser uma série mais tranquila assim, mais fácil, mas às vezes é um personagem que tem uma fala muito formal. É um personagem que usa muita gíria e talvez o seu vocabulário pessoal não seja daquele jeito. Então é aquela coisa, você vai acabar aprendendo inglês que não tem nada a ver com sua personalidade. Então eu acho até interessante você já ter escutado aquele personagem em português, porque aí você realmente vai poder dizer, caramba, calma, esse daqui usa um vocabulário que não é o meu, esse usa um que é mais parecido. Então isso é o que a gente tem que ter cuidado. Porque, inclusive, uma forma também de você aprender inglês, né, por exemplo, com livro, essas coisas, cara, se você for ver, vamos lá, vou aprender inglês com a Bíblia. Tem muita palavra que você não vai usar. Pega a Bíblia em português. Tem algumas palavras que eu nunca vi na vida. Então, assim, tenha muito cuidado também com o que você vai, com qual série, com quais personagens você vai estar ali aprendendo, né? Também não adianta você aprender palavras que você vai falar e um nativo não vai entender. Sim, sim. E tem também um complemento para quem quer aprender inglês com séries. Você pode usar o Anki, não é, Silvio? E Silvio conhece o Anki, Silvio já usa o Anki há muito tempo. E Silvio, deixa eu te perguntar, como é que tu podes usar esse aplicativo, o Anki, para que isso te ajude também, né, com palavras que você ainda não conhece e para que você possa aprender e sempre estar recapitulando essas palavras. O Anki é um programa que, quando eu comecei a usar, eu já gostei muito. Tem aplicativo também, mas, sinceramente, eu não gostei muito do aplicativo. Eu só uso o programa de computador e eu acho que o maior desafio é conseguir uma constância. Mas eu vou falar pra vocês o que eu uso, o que eu faço pra mim e que eu tenho certeza que vai ser bom pro aprendizado de vocês também. Você tá lá assistindo uma série, obviamente o nível assim da legenda, se vai ser legendado em português, se vai ser com legenda em inglês, se vai ser somente o áudio em inglês, depende muito do seu nível. Então assim, se você tá aprendendo, tá num nível assim, cara, tô num nível razoável, consigo entender mais ou menos. Coloca com legenda em inglês. E o áudio em inglês, obviamente, também. Depois de um tempo, quando você começar a ver que você já tá começando a entender mais, coloca o áudio em inglês. Mas, para usar o Anki, eu gosto de usar com legenda. Por quê? Muitas vezes você não entende uma palavra e aquilo passa batido. Se você for somente ficar no áudio, você pode não saber como aquela palavra se escreve e vai ser complicado de usar o Anki. O que é o Anki? O Anki é um programa de flashcards. Então vamos lá, você tá assistindo uma série, vou falar uma frase bem simples aqui. I love my mother. Então você não sabe a palavra mother, aí você coloca lá no Anki. I love my mother. E mother ali em negrito, porque é a palavra que você não sabe. E você vai colocar a palavra em português. Tem a opção de som também, então sempre você vai estar lá escutando o som, praticando o seu listening também. Então vamos lá, você vai colocar aquela palavra, no mesmo dia, ele já vai mandar você revisar. Então, você não vai digitar, tem a opção de digitar também, mas eu não gosto muito não, porque acho cansativo. Vai ter alguns dias que você vai ter 30, 40 frases e vai ser muito cansativo ficar digitando todas. Então você coloca lá e vai lá, I love my mother. Aí você diz, eu entendi isso. Ou você pode até traduzir, I love my mother, o que é? Eu amo minha mãe. Traduzir. Traduzir não, entendi, né? Porque o importante não é a tradução, é se você entendeu ou não. Então vai estar lá, ruim, bom, fácil. E dependendo da resposta que você der, se foi ruim, se foi difícil, se foi fácil, se foi bom, vai ter uma certa escala de quanto tempo vai demorar para aquela palavra vir de novo. Minha dica, você vai lá colocar, vamos lá, lembrando, em inglês, legendado em inglês, você vai pegar 10 frases e você vai colocar essas 10 frases no Anki por dia. Cara, para pra pensar. Colocou 10 frases hoje. E sim, uma outra coisa que eu tinha esquecido de falar. Aquela frase precisa ser somente uma palavra e você não sabe. Se você colocar duas, vai ser muita informação na mesma e não vai ter tanto contexto. Você sempre tem que colocar em frase, não coloque a palavra sozinha, porque você precisa de contexto, tá bom? E vai ser muito mais fácil também você sair da zona de tradução. Quando é só uma palavra é mais fácil ficar na tradução, mas mais na zona de você entender o que você tá falando. Então para pra pensar. 10 frases por dia. Você vai aprender 10 palavras por dia. Obviamente, você não vai aprender todas naquele dia. Tipo, você não vai sair falando. Talvez você aprenda 2, 3, mas com o passar do tempo, com as revisões, aquelas 10 palavras vão sim, você realmente vai aprender. Para pra pensar. 10 palavras em um dia. Em um mês, com 30 dias, você já aprendeu 300 novas palavras. Caraca,
em um ano, tem 365 dias, vão ser 3.650 palavras. Cara, é muita palavra. Pra você ter noção... Isso é um grande vocabulário sim, já, pra você né? ter noção, pra você conseguir falar um inglês assim razoável, você precisa de 1.000 palavras. As principais 1.000 palavras em inglês já correspondem a 80% de eu conversa. E um nativo, se eu não me engano, eu esqueci a informação agora, sabe em média 1.000 palavras em inglês. 1.000 não, 20.000 palavras em inglês. Então, caramba, você em um ano aprendeu 3.600, eu acho que vale a pena. Eu sinceramente acho que vale a pena. Com toda certeza, né? E a gente fez aqui pra esquematizar isso pra você, pra que você possa entender direitinho como é que a gente pode reunir todas essas informações e colocar agora em prática. Não, agora eu vou colocar em prática o que eu quero estudar. A gente criou o nosso método completo. Como é que é esse método completo? Você assiste séries em inglês, tendo seu Netflix ou não tendo Netflix, você tem a Aurora como uma opção. E aí você assiste as séries com legendas em inglês. E aí você vai escolher 10 palavras para estudar pelo Anki. E aí, dessas palavras, você sempre vai estar revisando, assim como o Silvio explicou. Também, você vai pegar as suas músicas e coloca lá no Lyrics Training. E aí você vai começar também a associar o seu listening ao seu reading. E aí você vai ganhar vocabulário. Também vai se familiarizar com as palavras que você está ouvindo. Leitura é muito importante. Leia livros em inglês, como o Silvio disse, mas não leiam livros que tenham vocabulário talvez inapropriado para o seu nível. Comece lendo livros de criança. Eu acho que livros de criança... Ah, mas eu tenho 30 anos. Certo, mas leia livro de criança, porque o vocabulário é para crianças. E uma criança, ela tá começando ainda a aprender o idioma também. Então, leia livros de criança, que é um vocabulário bem mais fácil, bem mais tranquilo. Uma linguagem contemporânea. Você pode ler também e-books. Pegue e-books aí. Você pode ler, como eu disse no podcast passado, informações, jornais. Você pode entrar no site do The New York Times, ou você pode ir no site do The Guardian e ler informações do dia a dia, se você gosta de estar sempre atualizado. E aí você pode também, Silvio, que a gente deixou acho que por último para falar sobre isso, é o Cambly e o iTalk, que você pode estar falando, conversando com nativos, porém é uma opção paga, se você quiser pagar. Mas também é assim, você paga com um investimento no seu conhecimento, não é gasto Olha só, de dinheiro. deixa eu falar uma coisa. Se você não tem dinheiro pra pagar Cambly ou iTalk, paga de doido, fica falando sozinho. É melhor do que nada, pelo menos vai estar praticando o seu speaking. É melhor do que nada. Já que não tem dinheiro, fala sozinho. Isso funcionou comigo. Até eu chegar de fazer um curso que eu tinha conversação com 90% do meu curso, isso demorou um tempo, eu fazia isso. Eu aprendia as palavras e começava a criar frases na minha cabeça dessas palavras que eu aprendi. Eu gerava situações para poder usar essas frases que eu aprendi. Mas assim, eu não ficava falando alto, claro, até porque senão as pessoas vão olhar você e esse cara tá doido. Mas você pode falar na sua mente, começa a pensar, o que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou fazer? Pra onde é que eu vou? Ou será o que é que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? E aí você começa pensando em inglês. E é interessante, Silvio, que isso ficou tanto na minha cabeça que eu comecei a sonhar em inglês. Eu já sonhei em inglês. É incrível a primeira experiência de sonhar em inglês, é incrível. E você, você entende o que é que tá acontecendo no sonho. Isso é muito legal. Até você tá vendo que o seu cérebro está acostumado já com esse idioma. Faz o seguinte, sempre que você puder, tenta pensar em tudo que você tá fazendo em inglês. Então vamos lá, vou beber água. Pensa, como é beber água em inglês? Vou abrir a porta, como é abrir a porta em inglês? Vou estudar, como é estudar em inglês? Como é tal coisa em inglês? Tenta sempre fazer isso. Tu vai falar com alguém, sei lá, em alguma situação. Que às vezes quando a gente vai falar, por exemplo, vou falar contigo, com o Matheus, eu penso, o que é que eu vou falar pra ele? Aí tu pensa, calma, e se fosse em inglês? E aí tu vê, caramba, eu não sei como seria essa frase em inglês. Aí tu vai e pesquisa. Tu vai ver que fazer isso, aprender com a prática, né, é uma questão basicamente essencial. Que é basicamente assim que você aprende quando você viaja. Porque você precisa daquela palavra, você precisa daquela expressão e você precisa usá-la. Como você precisa usá-la, acaba entrando mais fácil na sua mente. Então vamos lá, eu vou falar com o Matheus alguma coisa. Eu penso, caramba, como é que se fala isso em inglês? Se eu não sei, eu vou pesquisar. Isso vai fixar de uma maneira que vocês não imaginam. É muito incrível. E se brincar, e se puder também, coloca no Anki também que você vai estar sempre praticando.
Pois é, meus amigos, vocês ouviram todas essas dicas. Esse é o nosso primeiro podcast da nossa série de métodos para aprender inglês. Se você ainda não viu o nosso primeiro podcast ainda, está lá, você pode acessar no SoundCloud, você pode acessar no Spotify e também no nosso canal do YouTube, Fluency Education. E aí, você pode estar sempre acompanhando as nossas novidades. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Muito obrigado também, Silvio, que vai estar sempre aqui conosco nesse podcast. E a gente vai estar sempre batendo um papo aqui a respeito de muita coisa. E também teremos podcasts em inglês para que você possa treinar o seu listening. Mas não é apenas eu e Silvio conversando. Vamos bater um papo com um amigo que mora nos Estados Unidos, ele é nativo. E aí vamos ter um papo a respeito dos temas atuais para que você possa treinar o seu listening e se acostumar com um inglês nativo também. E inclusive aí, esse amigo, né, que foi o que o Matheus falou que conheceu pelo Renative, que eu comentei sobre o Renative pra ele e ele conseguiu fazer esse amigo por lá. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Eu te convido para que você escute o nosso próximo podcast, que a gente vai estar falando nessa série, né? O próximo vai ser sobre cursos de inglês. E eu quero dizer que aprender inglês por conta própria talvez não seja o melhor método para você. Eu acho que toda essa série foi feita para você conseguir perceber o que é melhor para você. Porque muitas vezes a pessoa fica, não, curso de inglês não dá em nada. Pode dar. Talvez para você não tenha foco, não tenha constância, porque aprender inglês por conta própria é uma questão de querer muito. Então talvez você não consiga aprender por conta própria. E agora, no próximo podcast, a gente vai estar falando sobre curso de inglês e qual é a melhor maneira de fazer um curso de inglês e qual é aquela que você vai se identificar mais. Qual é o método de curso que você deve estar escolhendo. Então eu lhe convido para estar escutando nosso próximo podcast quando a gente postar. Fiquem ligados para próximas novidades que estarão surgindo sobre como aprender num curso de inglês. Então é isso, meus amigos. Se você veio pelo YouTube, se inscreve no canal e dá um like. Se você está pelo Spotify, segue a gente aí no Spotify também. Curte o nosso podcast. Se você está no SoundCloud também. Se você está pelo Deezer também. E então é isso. Agradecemos muito a sua audiência até aqui. Fiquem com Deus. See you. See you next podcast. Bye bye.